Saudações, pessoas! Olha só, a gente vai falar sobre um tema mais do que atual, né? Que é o conflito no Afeganistão, né? Geopolítica do Afeganistão. Então a gente está se aproximando de 11 de setembro de 2021, né? 20 anos dos atentados às Torres Gêmeas. Está muito relacionado, então o Afeganistão aparece na mídia, né? Internacional. A gente começa a ouvir falar do Afeganistão a partir dos ataques de 11 de setembro. Então vamos dar uma olhadinha aí um pouco do histórico, né? Do Afeganistão. Então, primeiro, uma localização geográfica do Afeganistão. Né? O Afeganistão está, a localização é estratégica, geoestratégica, né? Na região da Ásia Central, aqui muito próximo do Oriente Médio. Aqui a gente tem a Península Arábica, né? Irã, Iraque, Síria também, que é um barril de pólvora, né? Turquia aqui. O Afeganistão faz fronteira com a China, né, que é a grande superpotência aí que se, né, no século XXI aí, principalmente comercial e econômica, tá? A gente tem aqui a presença, né, da Rússia, e no passado o Afeganistão foi ocupado pelas forças soviéticas, né? Então essa região aqui também é uma região geoestratégica para a Rússia, e a gente tem a proximidade aqui, então, olha só, da Europa, né? Então a gente tem importantes rotas aqui de gasodutos, de oleodutos, que alguns deles atravessa o Afeganistão, então a gente tem uma região muito estratégica, né, onde está localizado o Afeganistão. E aqui é a parte da África, então a gente tem uma localização geográfica do Afeganistão aqui. Cara, o grande trunfo do Afeganistão é o seu relevo, né? Um relevo montanhoso, então cheio de cavernas naturais. Então, assim, entrar no Afeganistão é fácil, né? Sair é que é o problema, sair é que é complicado. Então a gente tem essa série de cadeias de dobramentos modernos aqui do Cenozoico, né? Que propiciam, então, assim, uma vantagem territorial para os guerrilheiros que vivem, né? Que habitam, que conhecem muito bem esse território. Se vocês puderem dar uma olhada nas imagens satélites, vocês vão ver que é o seguinte, ó. Cabul, né, capital do Afeganistão, está na região montanhosa, né, numa região aqui de, né, uma região mais, tem uma região um pouco mais plana, um interplanalto aqui, né, uma região interplanáutica, e a região mais ao sul aqui, Kandahar, né, a fronteira aqui com o Irã, que é um relevo um pouco mais plano, porque a maior parte do Afeganistão é composto por grandes cordilheiras de montanhas. Então esse é o grande trunfo geopolítico do Afeganistão, né, a questão do território, né, as bases naturais do território. Aqui eu apresento para vocês então o mapa da divisão política, né, do país, do Afeganistão. Então, Cabul está localizado nessa região aqui que a gente viu lá, que é próximo às montanhas, né, no meio das montanhas. Kandahar, as províncias mais ao sul aqui, né, vamos falar um pouquinho delas logo a seguir. Então, essa aqui é a região que é uma região mais próxima à fronteira com, a fronteira com o Irã, né. Então, é uma região de relevo mais plano, relevo de planície. E aqui a gente tem uma curiosidade que a gente pode perceber, né? Como a grande parte do território afegão, esse meio do Afeganistão aqui, ó, são grandes cordilheiras e montanhas, aqui a gente tem uma densidade, um mapa de densidade populacional. A gente pode ver que a tendência aqui de chegar no laranja mais escuro, a gente tem as maiores concentrações populacionais. Então, olha só, Cabul, Kandahar, né, ficam circundando aquela grande cordilheira de montanhas que dominam, né, a paisagem do Afeganistão. Bom, aqui a gente tem uma informação que é o seguinte, que o Talibã de volta, né, em 2017, olha só, isso aqui é o mapa de 2017, a gente está em 2021. A gente já pode perceber, né, a presença do Talibã em zonas aqui, ó, essas zonas amarelas aqui tinha a presença do Talibã e já tinha essas zonas aqui em lilás, controle, né, do Talibã. Então, assim, essa questão já era uma questão debatida há muito tempo, que logo, logo, né, o Talibã controlaria o território afegão. Isso aqui é de 2017, esse mapa aqui. Então a gente pode perceber que o avanço em 4 anos foi muito rápido, né? Então os eventos que aconteceram agora em agosto de 2021 comprovaram isso, né? O avanço gradual do Talibã. E até a própria CIA dizia que em questão de novembro, o Afeganistão talvez já tivesse controlado o país, mas aconteceu de forma muito rápida. Nem os próprios Estados Unidos, seus aliados, né, imaginavam uma situação dessa, né? E vocês viram aquelas imagens de caos, né? As pessoas fugindo no aeroporto, se refugiando no aeroporto de Cabul, né, que era uma região controlada ainda pelas tropas estadunidenses, né? Pessoas grudando em avião, né, tentando decolar, vários mortos, né, com umas cenas terríveis que a gente pode perceber nesses últimos dias aí. Bom, mas a história, assim, aqui a gente tem, né, o pivô da história, uma geopolítica, né? Então aqui o Mackinder vai falar do Heartland, né? O coração geopolítico da Terra é essa região aqui. Então é uma teoria que é importante a gente lembrar quando a gente está falando da geopolítica do Afeganistão, né? Então já remonta ao século XIX. Então, assim, as questões mais atuais relacionadas à geopolítica do Afeganistão estão relacionadas aí aos conflitos entre geopolíticos, né? Esse grande xadrez que é a geopolítica internacional
no século XIX entre o Império Russo em ascensão, né, e o Império Britânico, o grande Império Britânico, não a Inglaterra de agora, né, mas o grande Império Britânico, onde o sol nunca se punha, né, no Império Britânico, porque eles controlavam grandes territórios do mundo inteiro. Então ali a Companhia das Índias Orientais que tinha controlado aquela região da Índia, principalmente em função do comércio, né? E a partir dali a Grã-Bretanha movia suas tropas e os seus interesses. E aí chegou um momento, né, que se chama o Grande Jogo, né? A geopolítica decisiva do século XIX é o Grande Jogo, que é a disputa entre o Império Russo em ascensão e o Grande Império Britânico. Então a gente vai ter a Primeira Guerra Anglo-Afegã em 1839-1842, né? Então marca essa disputa geopolítica aí da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Império Britânico e do Império Russo por controlar aquela região onde está localizado o Afeganistão, tá? Então é bom lembrar então mais uma vez, né, quem sai do território, né, quem expulsa os invasores são os afegãos, né? Então o Império Britânico ele é obrigado a sair do Afeganistão. Então foi uma das grandes, né, uma das grandes derrotas que o Império Britânico tem na Ásia, né, na sua disputa geopolítica com a Rússia, no início do século XIX. A gente pode ver aqui, logo em seguida vai ter a Segunda Guerra Anglo-Afegã, né? Então a gente tem uma charge aqui de 1878, o emir do Afeganistão cercado pelo urso, né? Aqui está o urso, que representa o Império Russo, né? E o leão, né? O leão aqui representando o Império Britânico. O cara tá de braços cruzados ali, né? Resistindo a essas duas grandes investidas dos impérios da época, o Império Russo e o Império Britânico. Então lá ocorreu em 1878, 1800, né? Quando um dos filhos lá do emir do Afeganistão, o Dost Mohammed Khan, o Sher Ali Khan, né? Ele se alia, então, fica mais amigável em relação ao Império Russo. Não desagrada, então, os britânicos vão lá, invade mais uma vez o Afeganistão. Logo em seguida, a resistência afegã, né, começa a se organizar e a combater e expulsa novamente, então, os invasores britânicos. E né, é interessante que nesse momento o Afeganistão ele mantém uma independência interna, tá? A sua independência externa, assim reconhecida internacionalmente, só vai acontecer em 1919. Porque aí, mesmo a Inglaterra saindo dali, ela mantinha um certo controle sobre aquela região, né? Final do século XIX, a gente ainda tem um imperialismo, né? A força do Império Britânico no seu apogeu depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, né? O Império Britânico entra em decadência, né? Então a gente tem todos os movimentos de independências coloniais pelo mundo inteiro, né? Todo o movimento decolonial. E aí o Império Britânico cai fora, né? Surge o Império Estadunidense, mas ali no final do século XIX a Grã-Bretanha era o grande poder no mundo inteiro, tá? Então ela mantém um certo controle sobre o Afeganistão externo, né? Mas o Afeganistão controla a sua política interna. Ele só vai se tornar independente em 1919. Aqui, então, a gente tem uma outro conflito, né? Então, a Inglaterra é obrigada a sair duas vezes e agora a bronca é com a União Soviética, né? Então, a União Soviética, a gente está no contexto da Guerra Fria, vai invadir o Afeganistão em 1979. Por quê? Porque lá vai ter o Partido Democrático do Povo Afegão, PDPA, né? Cria um conflito interno dentro do Afeganistão, cria a República Democrática do Afeganistão, comunista. Vocês podem ver pela bandeira aqui, né? A bandeira tem uma engrenagem aqui, olha, essa era a bandeira da República Democrática do Afeganistão, né? Pós 1978, ali em 1979 começa o conflito, por quê? Porque há toda uma resistência, imagina, principalmente daqueles clérigos conservadores islâmicos, né? Que vem, por exemplo, olha só, a questão do Estado laico, né? A maior liberdade para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Tentar implementar uma outra política, isso, cara, isso vai completamente contrário àquela visão extremamente conservadora, né, dos clérigos islâmicos. Então eles, né, através dos mujahidins, né, desses guerrilheiros que a gente pode ver aqui, vai começar uma resistência à invasão soviética. Assim, as somas são desproporcionais, né, enquanto a CIA, através dos Estados Unidos, não somente a CIA, né, a Inglaterra, o próprio Irã, né, porque a gente tem que lembrar que o Afeganistão, a maioria é sunita, né? E no Irã, a maioria islâmica é xiita. Então o próprio Irã vai financiar a resistência afegã, né? A própria China. Então, assim, a União Soviética vai enfrentar uma bronca muito grande nesses 10 anos, né? Vai sair derrotada, ela vai abandonar o Afeganistão, que é uma das questões que a gente utiliza isso hoje nas explicações geopolíticas, que levaram, por exemplo, à decadência, né? Do Império, da grande União Soviética, né?
gastou muita força política, muita grana para manter as suas tropas no Afeganistão e também saiu derrotada. E aí a gente vai ter toda uma questão, uma reorientação geopolítica a partir dos anos 80. E é sempre bom lembrar que é o seguinte, ó, aí surge o que a gente conhece hoje como Talibã, né? Então é um dos setores desses guerrilheiros mujahidins lá, financiados pela CIA, né, com apoio forte dos Estados Unidos, militar, técnico, né, e com armas, né, e muita grana envolvida no conflito. Então o Talibã começa a surgir ali. Logo em seguida que o Talibã vai surgir, assim, ó, no momento eles são um aliado estratégico dos Estados Unidos para combater a União Soviética, né, aquele estado laico, né, comunistas, ateus e tal, as reformas educacionais que eles queriam propor, a liberdade, tudo vai contrária que esses malucos pensam, assim, são extremamente conservadores, né? Vocês podem ver agora os absurdos que vão começar a acontecer, lamentavelmente, no Afeganistão. Mas então, assim, ó, logo em seguida eles vão ver quem é o grande inimigo desses valores, né? Quem é que vai corroer os valores que eles consideram, né, muito tradicionais, assim, do Islã. Então o grande inimigo se torna os Estados Unidos, né? O Talibã, por exemplo, no Afeganistão vai abrigar, por exemplo, a Al-Qaeda, né, que é uma célula terrorista, embora o Talibã não seja um governo extremista islâmico, né, extremamente conservador, mas assim, o Talibã não realizava atos terroristas, não realiza atos terroristas. Enquanto a Al-Qaeda, né, que é uma das responsáveis a responsável, né, assumiu a autoria dos atentados de 11 de setembro, recebeu esconderijo no Afeganistão. É por isso que os Estados Unidos vai atacar o Afeganistão, porque o Talibã se recusa a entregar o Bin Laden, né, o grande arquiteto aí, que recebe apoio dos Estados Unidos para combater os soviéticos, e depois vai arquitetar então o grande ataque de 11 de setembro de 2001, tá? Então a gente tem aqui uma foto que ela é emblemática, né? Então vocês estão vendo aqui alguns representantes, né, do Talibã, isso aqui lá em 1986, né? Então vocês podem ver esses clérigos islâmicos aqui. E aqui a gente tem, né, o ator presidente dos Estados Unidos, né, o Ronald Reagan, né? O Reagan que foi um dos responsáveis por implementar então a política neoliberal nos Estados Unidos, né? E deu apoio estratégico, muita grana, muita arma, né, para o Talibã combater os comunistas no Afeganistão. Depois, esses mesmos talibãs que são muito amiguinhos aqui nos anos 80 vão se tornar grandes inimigos, né? Em 1988 a gente tem esse clássico, que é quase um documentário sobre a guerra do Afeganistão, né? Rambo 3, então vale a pena dar uma conferida lá. Tanto é que lá no finalzinho do filme, né? Vou dar um spoiler assim, ó. Pô, esse filme é dedicado ao valente povo afegão, né? Então é o Rambo dos Estados Unidos junto com os Mujahidins, junto com o Talibã, enfrentando e derrotando, né, a União Soviética no Afeganistão. Um ano antes de terminar a guerra, né, um ano antes da União Soviética abandonar o Afeganistão, é lançado o Rambo 3. Então vale a pena dar uma conferida nesse filme aqui. Tá? Galera, basicamente é isso. Então se liguem, né? Afeganistão, esse ano a gente vai estar. Vocês vão encontrar em provas aí do Enem, porque já era 20 anos, esse ano já vai fazer 20 anos dos ataques de 11 de setembro, né? Então os caras iam trazer alguma coisa em relação ao terrorismo internacional, né? Al-Qaeda, células da Al-Qaeda, né? Porque a invasão do Afeganistão, né, dos Estados Unidos ter invadido o Afeganistão em 2001, acho que foi em outubro de 2001, o Afeganistão é invadido pelas forças dos Estados Unidos, que rapidamente controlam, né, imagina a potência militar dos Estados Unidos, rapidamente controla o Afeganistão, os talibãs se refugiam nas montanhas, né, vão inclusive para o Paquistão e vão ficar lá escondido um pouco, o Paquistão vai dar também apoio para esse grupo começa a se rearticular e agora em agosto de 2021 retoma o poder no Afeganistão, né? Então é um grande tabuleiro geopolítico. Então a grande dica que a gente pode dizer assim, né, para as superpotências é não invadam o Afeganistão, porque não é barbada se manter naquele território, né, com aquele povo que conhece muito bem as montanhas e que consegue construir uma resistência, aí, certo? Então, se liguem em Afeganistão, se liguem em atentados de 2001, né, as Torres Gêmeas, Al-Qaeda, Bin Laden. Isso provavelmente vai aparecer nas provas de Enem, dos vestibulares da URGS, por exemplo. Falou, galera. Um abraço aí. Se cuidem.